Pois bem, pessoal, eu li o parágrafo 2º do artigo 13 da lei. E eu fiz, né, pessoal, fazer o quê? A vida não é fácil, né? Para quem acompanhou as questões, deve ser um saco o que eu vou fazer agora. Por quê? Porque nós colocamos exatamente a mesma coisa que eu vou colocar aqui, uma lista extensa de licenças e afastamentos que afeta o termo inicial para a posse. Então, para nós não perder, aqui, ó, o contexto da coisa. Eu tenho aqui uma regra geral inicial, vamos assim dizer, no parágrafo 1º, dizendo que a posse, tudo bem, vai ocorrer no prazo de 30 dias e que esse período, o transcurso desse prazo, inicia da publicação do ato de provimento. Mas aí o parágrafo 2º diz que, se os servidores tiverem certas licenças em certos afastamentos, o prazo de 30 dias, aqui, ó, será contado do término do impedimento. Ou seja, eu vou ter o quê? O termo inicial do prazo de 30 dias transferido da data da publicação do ato de provimento para a data do término do impedimento, ou seja, para o término do gozo, da licença ou do afastamento. Então, o que nós vamos colocar aqui são as licenças e afastamentos que alteram o termo inicial para a posse. Licenças e afastamentos que alteram o termo inicial para a posse, ou seja, alteram a data em que vai se iniciar o transcurso do prazo de 30 dias para a posse. Então vamos começar aqui listando todas as licenças e afastamentos. Acho que vou fazer uma coisa mais inteligente do que eu fiz naquela questão da FCC, para não ficar botando licença, afastamento. Vamos colocar assim: licenças. Então, iniciando aqui, pessoal. As licenças são as seguintes. Não, deixa eu colocar aqui, para fazer uma coisa diferente. Tá. Por motivo de doença em pessoa da família para o serviço militar para capacitação deixa eu colocar outra coisa aqui. A gestante a adotante, outra separada, a licença paternidade, a licença para tratamento da própria saúde, seguindo aqui, licença,
por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. E aqui, pessoal, a penúltima licença para... Vai ficar feio isso aqui, mas eu vou colocar assim: deslocamento para a nova sede nas hipóteses do artigo 18. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no artigo 18, botando aqui uma nova, a última licença, pessoal, que altera o termo inicial para a posse. Para participação em competição desportiva nacional para participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. É bem grande essa última licença que se enquadra no artigo 2º, desculpa, passa no artigo 13. Então, para participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Temos aqui, então, as licenças que alteram o termo inicial para a posse. E agora vamos fechar, agora bem mais curtinho, tá, pessoal? Vai parar aqui a nossa listinha, citando os afastamentos. São bem mais simples. Férias. Opa. Para férias. Para participação em programa de treinamento regularmente instituído para júri e outros serviços
obrigatórios por lei. E aqui finalmente nós fechamos, né, pessoal? Então vamos retornar aqui. Tá. Então, estamos aqui, todas as licenças e afastamentos previstos no estatuto que alteram o termo inicial para a posse, ou seja, o prazo de 30 dias para a posse, quando o servidor está no gozo de uma licença ou de um afastamento listados aqui, não vai se iniciar da data da publicação do ato de provimento, da data de publicação da nomeação, mas sim do término da licença ou do afastamento. Então, por exemplo, se foi publicada aqui, em 1º de março, um ato de nomeação, e eu tenho uma pessoa que, por exemplo, já é servidor e está em licença para tratamento da própria saúde até 1º de setembro, 6 meses depois. O prazo para a posse só vai começar a correr em 1º de setembro. 6 meses depois, 130 dias, 6 meses que foi publicado o ato de provimento. Por outro lado, tá, pessoal, se a licença ou afastamento não está listada aqui, ela não afeta em nada o prazo para posse. Por exemplo, a nossa famigerada... vamos usar outro exemplo que até eu tinha me dado conta. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, tá. Pessoal, a licença para desempenho de mandato classista. Vamos pensar então que eu tenho um servidor, uma pessoa que já é servidor. Já que eu estou falando da posse, vamos lembrar aqui, né? Posse, nomeação, provimento originário. Então, olha só. Vamos pensar uma pessoa que já é servidor federal e, com relação a esse cargo, está licenciada para desempenho de mandato classista. Pois bem, mas aí ela foi nomeada para outro cargo. Vamos pensar um cargo efetivo em virtude de aprovação em concurso público. O ato de nomeação foi publicado já 1º de março. E essa pessoa estava em licença para desempenho de mandato classista por mais um ano. 1º de março do outro ano. O que ela tem que fazer? Ela vai ter que escolher. Ou ela permanece na licença e aí abre mão da possibilidade de tomar posse nesse novo cargo, ou ela simplesmente abandona o período de licença. Por quê? Porque o prazo para tomar posse, os 30 dias, vão se iniciar da data da publicação do ato de provimento. Pois bem, esse é o raciocínio do artigo 3, parágrafo 2º. Pessoal, aqui rapidinho agora, fechamos o dispositivo. Olhem só. Parágrafo 3º, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. É bem tranquilo, né, pessoal? Por quê? Ora, porque a posse ocorre pela assinatura do termo de posse. Ora, se é um ato formal, que se formaliza então por uma assinatura do termo, é uma coisa totalmente lógica tu admitir que a posse possa ocorrer por procuração específica. Ou seja, uma procuração especificamente para fins de posse. Vejam que a procuração em si mesma, pessoal, ela pode ser pública ou particular. Não é necessário uma procuração por instrumento público. Basta que seja uma procuração com poderes específicos para tomar posse. E está preenchido o requisito da lei. Pois bem, aí vamos aqui adiante. Ainda no artigo 13, pessoal, parágrafo 5º. Bem tranquilo. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem o patrimônio e declaração quanto exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, bem tranquilo. No ato da posse, o servidor vai apresentar uma declaração de bens e valores que constitui o seu patrimônio e também uma declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, para que o órgão de pessoal possa conferir se, no caso, não haverá uma hipótese de acumulação vedada pela Constituição. Pois bem, pessoal, e fechando aqui o regulamento da posse, vou falar rapidinho que o artigo 14 é muito tranquilo. A posse em cargo público, obviamente, vai depender do quê? De uma declaração de aptidão dada por inspeção médica oficial. Ou seja, evidentemente, antes da posse, o servidor tem que submeter uma inspeção médica oficial e a condição para a posse que ele seja declarado apto nessa inspeção. E o parágrafo único, né, pessoal, está uma regra evidente. Só poderá ser empossado aquele que foi julgado apto
física e mentalmente para o exercício do cargo. Pois bem, fechamos aqui a posse e a aula, damos prosseguimento no próximo encontro com o artigo 15 da 812/90. Obrigado.